Oi, tudo bem? Namastê. Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas, de vídeos sobre desenvolvimento transpessoal, desenvolvimento mediúnico. É o que vocês têm me pedido. Muitos de vocês têm muitas dúvidas, gostariam de conhecer melhor o assunto, e é importante nós dizermos que conhecer melhor o assunto é conhecer melhor a nós mesmos, né? Porque a mediunidade é um sentido inato, que nós muitas vezes não nos damos conta, né, desse sexto sentido, nós deixamos passar desapercebido. E à medida que nós, como espíritos humanos, vamos evoluindo dentro da nossa jornada espiritual e evolutiva, jornada terrena, nós vamos também dinamizando, nós vamos expandindo a nossa mediunidade juntamente com esse despertar da consciência, né? Nós somos seres transpessoais. O que significa dizer transpessoal? Significa que eu não sou apenas essa pessoa, Nádia, mas eu tenho uma ligação com todos vocês, com todo o universo e principalmente uma ligação com Deus, com o Criador, com chame como for, você pode denominar Deus como uma força divina que nos permite a manifestação, né? E então, vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre a imensidão dos sentidos, como cita aqui essa literatura muito profunda que nós vamos seguir nesses vídeos, tá? É uma literatura que vai servir como base, né? É um livro, eu vou colocar aqui para vocês. Este é o livro, tá? A imensidão dos sentidos. Aqui nós temos o autor, ele é espírita, tá? E o espírito, através do qual vêm as comunicações, né? Então, esse livro, A Imensidão dos Sentidos, Aprendendo a Lidar com a Mediunidade, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, é um livro maravilhoso, porque ele se aprofunda de uma forma não muito difícil de se compreender, né? E que fala muito a respeito da nossa mediunidade e o nosso mundo interior, né? Como a nossa mediunidade se relaciona com os nossos sentimentos. Então, a nossa mediunidade depende exclusivamente da nossa situação como espíritos, do nosso autoconhecimento, de como nós nos sentimos, de como nós pensamos. Então, está muito ligado, está intimamente ligado, né, a mediunidade com o nosso modo de ser. E ele, em sua introdução, fala o seguinte: muitos de nós vivemos inconscientes da sutileza e alcance de nossos órgãos sensoriais, já que precisamos apenas de uma pequena quota de suas informações para registrarmos o mundo que nos rodeia. Os 5 sentidos humanos são a base de todas as percepções físicas, não é verdade? Mas, quando somamos a eles o sexto sentido, não só experimentamos um maior grau de consciência existencial, como também passamos a descortinar os mistérios da vida invisível. Todos nós temos esse sexto sentido, todos nós somos médiuns. E esse sexto sentido, ele se faz presente em cada um de nós e precisa ser entendido e desenvolvido, não é? Para que a gente possa interpretá-lo e trazê-lo. Algumas percepções, inclusive, são sentidas, lógico, no corpo, através dos 5 sentidos, né?
E se cada um de nós concentrasse mais a atenção em seu mundo interior, utilizando as sensações como guia ou caminho, com certeza encontraria mais sentido para a sua existência. Então é exatamente isso que ele fala, perceber mais o seu ser interno, as sensações, né? Então, através dessa percepção das suas sensações internas, você se conduz melhor, porque você começa a se conhecer melhor. Deus não poderia dar ao homem, né, um guia mais seguro que a sua própria consciência. Então, veja só, à medida que nós despertamos a nossa consciência, nós também despertamos de forma saudável a nossa mediunidade. Por isso que é importante que você se conheça melhor, que você entenda as suas sensações, os seus conflitos, os seus sentimentos, né? Então, vamos ver o que mais que ele fala aqui que eu acho muito importante. Então, analisar as faculdades mediúnicas apenas pelo aspecto intelectual é muito diferente de vivenciá-las sensorialmente. Então, a gente precisa sentir a mediunidade, muito mais do que racionalizar, né? Então, nós temos uma tendência a racionalizar, né? Faz parte do nosso mundo das formas. Então, tudo nós queremos explicações lógicas, né? 2 mais 2 são 4. Mas só que no mundo das sensações, isso acontece de forma diferente. Então, a mediunidade, ela diz respeito a esse mundo de sensações, não essas sensações externas dos 5 sentidos, né? Do tato, da visão, do olfato, mais das sensações internas. São elas que nos conectam à mediunidade, a esse 6º sentido. E para isso a gente precisa sair, sim, desse mundo racional que nós vivemos, né? Desse mundo mecanicista. Né? Então a gente precisa extrapolar um pouquinho os limites da ciência mecanicista materialista, que significa, né? A ciência, ela trabalha a partir de evidências, né? Então ela precisa de evidências, e as evidências que ela busca são sempre evidências que estão dentro das percepções da visão, do olfato, do paladar, né? Daquilo que se vê, daquilo que você pode enumerar, não é? Então é um pensamento lógico, racional. A ciência ela não se coloca na abstração, podemos dizer abstração, que é essa percepção interna que nos auxilia o desenvolvimento mediúnico. Então, quando se fala em desenvolvimento mediúnico, entenda que você precisa conhecer o seu ser interior, não é? As sensações internas que são próprias desse 6º sentido. Tá certo? Eu não quero me estender muito. Nós vamos fazer vídeos curtos, não é? Para não se tornarem cansativos. E nós vamos estudar mediunidade e religião, é o 1º capítulo, tá? E fala assim: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos os quais não se encontrem, né, nos quais não se encontrem algum rudimento dessa mediunidade. Esse texto ele faz parte acho que é dos livros dos médiuns, né? Em que esse escritor se baseia. Nós sabemos que a mediunidade ela está presente não só no espiritismo, né? Que a gente parte dessa palavra mediunidade, que é muito falada dentro da religião espírita, e vamos entender que aqui nós vamos extrapolar também as religiões, tá? Então é um desenvolvimento mediúnico religioso,
com religiosidade no que diz respeito a essa nossa conexão espiritual, mas nós não vamos nos prender a uma religião específica, tá? Nós respeitamos todas as religiões, né? E em todas as religiões existe o médium, não é? Que é cada um de nós quando a gente se conecta ao espiritual, à nossa espiritualidade, ao Deus que nós acreditamos, entende? Então, a mediunidade não é exclusivo de uma religião ou de outra, ela não é exclusividade dos espíritas, ou dos evangélicos, ou dos católicos, ou dos muçulmanos, não importa. Ela é inerente ao espírito humano, né? Porque nós todos somos criação divina, né? De Deus. Então, nós podemos, sim, ser médiuns, né? Em variados graus, em variados níveis, nós acessamos a energia ao nosso redor, nós acessamos outros níveis dimensionais mais sutis que o nosso mundo terreno. Então, nós vamos começar por este capítulo, mediunidade e religião, tá certo? Por hoje, é isso que eu quero dizer a você. Se você tem interesse, se você tem dúvidas, eu vou pedir para que você faça suas perguntas aqui, né? Eu vou respondendo em outros vídeos, à medida do possível, tá? Nós vamos dando corpo a esses encontros, a esse curso, tá? A essas aulas, a esses vídeos, à medida que vocês forem participando. Sempre nós vamos tomar como base, pelo menos inicialmente, nesse primeiro turno, este livro vai nos servir de base para que a gente traga, tá bom? Toda essa vivência mediúnica, esse desenvolvimento mediúnico, entendendo que ele é transpessoal, porque ele vai além da minha pessoa, da sua pessoa, ele é algo maior, né? E entendendo que ele não é voltado a uma religião específica, tá? Então, a gente poderia dizer que ele é transreligioso. Fique à vontade aqui, então, para fazer seus comentários, trazer suas dúvidas, e nós nos encontramos no próximo vídeo para nos atermos, nos debruçarmos exatamente um pouco mais, né, nesse capítulo de mediunidade e religião. Hoje nós já iniciamos, né? Tá bom? Um grande beijo para vocês, sintam-se todos abraçados. Até a próxima. Namastê. Sejamos amor.